Muito bem, então bem-vindos à segunda parte da nossa aula. A gente agora vai continuar falando sobre segurança, tá? Na primeira parte a gente falou sobre os alarmes, agora vamos falar sobre segurança. Muitas vezes, alguns comandos no sistema de supervisão eles são restritos, eles não podem ser acessados por todos os usuários. Por exemplo, às vezes é um comando de uma máquina especializada que ela não pode ligar sem que outro sistema esteja ligado, coisas desse tipo. Reconhecimento de alarmes críticos, né? Tem que ser feito apenas por usuários especializados. Impressão de relatórios, né? Você imprime relatório de produção de uma planta, isso aí tem um valor industrial muito grande. Né? Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses dados. No vídeo site test, como é que a gente faz os controles de segurança? A gente faz os controles por meio dos usuários e pelo que o vídeo site test chama de áreas, tá bom? Então a gente atribui áreas a partes da planta e atribui acesso a essas determinadas áreas no sistema de supervisão, ok? Os usuários, então, eles vão ser classificados de acordo com o nível de privilégios dele ou de acordo com as áreas que eles podem acessar. Nessa parte de planejamento de segurança, então, a gente deve determinar o quê, né? Para poder definir quais usuários e quais áreas o meu sistema de supervisão vai ser. Primeira coisa, quais comandos eles são permitidos para cada operador e quais áreas podem ser visualizadas por cada operador, tá certo? Seria a parte de planejamento. Se a gente não definir nenhuma área para as minhas telas, né, que as áreas elas são dadas pelas telas, como padrão o vídeo SciTech vai assumir que a área é zero e é zero como privilégio também. O que significa zero? Que não há nenhum nível de controle de segurança, tá certo? Nessa configuração de áreas e privilégios, o que a gente pode... Qual que é a diferença, basicamente? A área vai limitar o que o operador pode ver. Okay? Então, eu vou colocar... Cada tela vai estar associada com uma área. Então, isso eu consigo controlar o que o operador pode ver. O privilégio do operador está relacionado com o que ele pode fazer. Exemplo, para dar um comando, o operador precisa ter nível de privilégio 2. Então, isso limita o que o operador pode fazer, os privilégios. Os privilégios eles podem ser globais, tá certo? Ou definidos de maneira independente para cada área. Então, uma área ela pode ser acessada por um nível de privilégio, ou eu posso colocar várias áreas com o mesmo nível de privilégio, tá certo? No caso, a gente vai utilizar privilégios globais se a gente não estiver utilizando áreas. Então, vou colocar, por exemplo, todos os usuários que têm privilégio 9, eles podem acessar determinadas áreas. Okay? Então, se não está utilizando áreas, eu uso privilégios globais. Os privilégios eles podem ser configurados como exclusivos, que seriam independentes, ou hierárquicos. Qual que é a diferença disso? Privilégio exclusivo significa o seguinte, a gente tem os números que identificam os privilégios, né? Privilégio nível 1, 2, 3, 4, 5. Para a pessoa acessar determinado comando, aquele comando exige o privilégio 9. Então, ele pode ter todos os outros. Se não tiver o 9, ele não consegue dar o comando. Privilégio hierárquico significa o quê? Um nível de privilégio maior já compreende todos os privilégios menores. Exemplo, se a pessoa tem privilégio 3, então automaticamente ela já tem privilégio 1 e 2. Isso que seria o nível de privilégio hierárquico. Por padrão, o vídeo SciTech ele utiliza o nível de privilégio exclusivo. Certo? Então, se você determinar o nível 9, não adianta a pessoa ter o 10. Ela tem o 9 também, exclusivo. Como é que a gente faz para definir áreas ou privilégios? Certo? Para a gente, iniciando aqui pelas áreas, ok? Como é que a gente faz para designar uma área? A gente vai lá numa tela, vai pedir as propriedades da tela e tem aqui ó, na tela uma área que chama Security. Okay? Geralmente, por padrão, está marcado All Areas, ou seja, qualquer área pode visualizar essa tela. Se eu desmarcar essa opção aqui, vai aparecer a área que eu defino qual área que essa tela está associada. Então,
Depois, só o usuário que tiver acesso àquele nível de área, exemplo, vou colocar 9 aqui, só o usuário que tiver acesso à área 9 vai poder visualizar a tela. Muito bem. Para a gente designar, então, uma área ou privilégio para um objeto, né? Ao invés de ser para uma tela, o que eu faço? Vou pedir as propriedades do objeto, na aba aqui, Access, aí eu vou colocar a área que esse objeto vai pertencer ou o nível de privilégio que ele exige, tá certo? Eu posso configurar os dois, no caso do objeto. Muito bem. No caso do objeto, se o usuário não tiver privilégio para poder acessar, né, ele vai aparecer de uma maneira desabilitada. Eu posso, inclusive, selecionar qual forma que ele vai aparecer desabilitado na tela. Na aba Access aqui, de um objeto, né, a gente tem aqui o Disable Style, que é o quê? Esse objeto ele pode aparecer quando ele estiver desabilitado da forma Embossed, que seria um baixo relevo, né, parece que ele está grudado na tela, o usuário não tem como clicar, no caso de um botão. Ele pode aparecer Grayed, seria em escala de cinza, né, então ele está colorido, ele aparece cinza, de uma forma meio apagada. Ou eu posso colocar ele como hidden, né? Que seria oculto. Então, esse objeto nem aparece da tela, ele some se o usuário não tiver privilégio. Muito bem. Para a gente poder definir os privilégios e áreas para cada operador, a gente tem que criar um usuário para esse operador, né? Esse usuário tem que ter o nome de usuário e senha. A gente pode definir grupos de usuários, que dentro do vídeo SciTech é chamado de roles, certo? Para a gente colocar, por exemplo, o usuário dentro de um grupo e atribuir os privilégios a um grupo. Exemplo de grupos: o grupo operador, grupo supervisor e grupo manutenção. O grupo operador tem nível de privilégio, por exemplo, 1 e 2. O supervisor tem nível de privilégio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E manutenção tem nível de privilégio de 1 a 10, certo? Aí todos os usuários que eu associar a um grupo de usuários aqui, ou roles, ele automaticamente já pega todos os níveis daquele grupo. Aqui então tem um exemplo, ó, como é que eu faço para criar um grupo de usuários, né? Vou na opção System Roles, tá certo? Que significa grupo de usuários. Eu coloco o nome desse grupo de usuários, aqui eu coloquei administrador, tá certo? Eu coloco aqui, se a gente quiser utilizar grupos do Windows já criado, tá? Por padrão, geralmente a gente não mexe. Nível de privilégio que esse grupo de usuários tem. Então, aqui no caso eu coloquei de 1 a 8, tá? E um comentário para esse grupo. Então, eu criei um grupo de administradores que tem privilégio de 1 a 8. Na parte aqui de View Areas, né? Eu posso colocar as áreas que esse grupo ele tem permissão para visualizar aqui. E eu posso também atribuir diferentes privilégios para diferentes áreas. Exemplo, eu vou colocar aqui as áreas no qual o meu usuário tem privilégio 1, as áreas no qual o meu usuário tem privilégio 2, e assim por diante, que eu consigo fazer níveis de privilégio diferentes para diferentes áreas, certo? Muito bem. Depois eu crio um usuário, tá certo? Para criar o usuário eu vou em System Users. O que eu tenho que colocar aqui? Um nome de usuário, em username, o nome completo, né? Exemplo, nome de usuário João Silva, tudo junto. Nome completo João da Silva. Vou colocar o password dele aqui, né? A chave de acesso dele. Vou repetir o password. Role, se ele está associado a algum grupo de usuário, tá certo? Type é um tipo genérico de usuário para eu identificar, por exemplo, operator, supervisor, manager e assim por diante. E um comentário, se eu quiser. Feito isso, então, a gente consegue controlar a segurança do meu sistema, né? Por meio da criação de usuários, grupo de usuários, níveis de privilégio e áreas de acesso, tá? Então, agora a gente sabe como é que eu faço para criar um botão no qual o comando seja acessível apenas ao usuário de administrador. Tem duas possibilidades, né? Eu tenho areas e eu tenho privilégios. No caso, como areas controla o que o usuário vai ver, privilégio controla o que ele pode fazer,
que eu faço aqui? Eu crio um botão no qual o nível de privilégio para poder acionar esse usuário seja apenas os níveis de privilégio associado ao usuário administrador. Exemplo, posso colocar o nível de privilégio 8, que só o administrador tenha. E esse botão ele só vai ser acessível a quem tem o nível de privilégio 8. Pontos-chave, então, da nossa aula de hoje: conhecer os principais tipos de alarmes, né, que a gente falou na primeira parte, configurar cada um dos tipos de alarmes e criar categorias para eles. Tudo aqui a gente falou na parte 1 da aula. Definir áreas e privilégios, como é que eu faço isso dentro do vídeo SciTech. Criar grupos de usuários, okay? Que a gente chama de roles lá no vídeo SciTech. E criar usuários, como é que eu faço para fazer isso e quais opções estão disponíveis dentro de cada uma dessas funções. A referência dessa aula está na apostila de SciTech, capítulos 11 e 15. Eu vou deixar aqui em cima o link para a parte 1 da aula, caso você queira voltar, tá certo? Para a aula de hoje seria isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Abraço para todos vocês.